Então, a gente está falando sobre a questão da utilização e da medição de temperatura. A resistência que vocês aprenderam a mexer comigo, desculpa, o termistor PT100, ele mede a temperatura do sistema com a variação de resistência proporcional a uma certa temperatura. Beleza, esse daí é um jeito de fazer medição, porém não é o único. Tem outro jeito, com um efeito elétrico bem particular da área de temperatura, que é utilizado também para fazer a aferição da temperatura do processo, e é a utilização do termopar. Tá? Eu, obviamente, não vou fazer leitura de tudo que vocês estão vendo aqui, porque isso aqui é para vocês, não é para mim. Tá? Para vocês entenderem o que é o termopar. O termopar é simples. Basicamente, eu expliquei por cima para vocês, mas é a junção de dois fios, tá? E a junção desses dois fios num ponto é a junta de medição, e esses dois fios têm que ser de material diferente. Então, olha só, se vocês pegarem um material A e um material B, juntar aqui nessa ponta e soldar, se você for nessa pontinha daqui, ó, você vai estar medindo um valor de uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai ser proporcional ao gradiente de temperatura, no caso, né, a temperatura gerada aqui nessa junta de medida. Então, assim, o efeito do sensor é super simples. O que acontece, né? O que vem por trás dele é um efeito mais complexo, envolve alguns fenômenos físicos, mas para a gente o que importa, o que acontece, o que faz o sensor é muito mais fácil de entender. Você tem um metal aqui de um jeito, outro metal aqui do outro, você vem aquece esse ponto aqui que é a junta de medida e nessas pontas aqui você vai ter uma diferença de potencial. Só que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Diferente do PT100, o PT100 é uma resistência, certo? E como é uma resistência, tem que instalar lá em uma ponte e tudo mais. Esse cara aqui não, ele não tem essa necessidade de instalar em uma ponte de Wheatstone. Na verdade, sendo bem sincero, nem o PT100 tem que instalar em uma ponte de Wheatstone. Hoje em dia, com a eletrônica que a gente tem, existem circuitos eletrônicos que fazem a leitura da medida do PT100 e transformam para o sinal elétrico que a gente quer. Mas o método clássico é aquele que eu ensinei para vocês. Mas assim, olhando para cá, a gente vê que o processo de geração de um sinal de tensão aqui ocorre porque material A está em um lado do fio e material B está do outro lado aqui desse termopar. De maneira que o valor que você mede de tensão aqui só é assim por causa desses materiais. Se você pegar e colocar um cabo diferente aqui, até chegar no instrumento medidor, aí você obtém um erro, que eu inclusive já comentei nas aulas passadas para vocês. O termopar tem que ter o cabo de extensão, que é esse daqui, com o mesmo valor de material, com o mesmo material que está aqui. Ou seja, se aqui é um termopar tipo J, o cabo tem que fazer essa extensão para o termopar tipo J. Tá? Então, assim, aqui a gente tem que tomar cuidado com a questão da extensão. Isso daqui acontece demais o pessoal ligar errado em campo. Colocar terminais ou cabos, terminal eu nem falo, né? Mas cabo de extensão que não condiz com o valor do material desse termopar. Isso daqui é batata para dar errado na medição aqui. Tá? Bom, então, olha só, o efeito termoelétrico, que é o que gera o sinal de tensão nessas pontinhas aqui, é o mesmo utilizado em outro princípio, que é o princípio da placa de Seebeck, o efeito Seebeck. Isso aqui é o efeito Seebeck. Tá? Deixa eu mostrar para vocês que interessante que é esse efeito aqui. Deixa eu só parar o compartilhamento, pegar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Placa de Peltier. Olha só, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, compartilhando a minha tela, share screen. Vocês estão vendo esse ventiladorzinho aqui? Sim. Vou dar um play só para vocês verem o que acontece. Ó,
aqui é um material, aqui é outro material. Aqui de um lado a gente tem, eu não sei qual dos lados está com água gelada e qual está com água quente. Eu acho que esse aqui está com água quente, ó, tá até saindo fumaça. Então, tem uma diferença de temperatura aqui. Essa diferença de temperatura, aquecendo esses materiais aqui, vai fazer com que tenha uma diferença de potencial. Veja só que interessante, o que acontece? Vai, fi. Vou ver se esse vídeo aqui funciona. Vai, fi. Aí, ó. Bem fraquinho, mas foi, no final das contas. Entendeu? Então, esse cara aqui está movimentando através desse efeito. É basicamente um efeito termoelétrico, né? Você usa o aquecimento de dois materiais diferentes para gerar uma diferença de potencial. E aqui, no caso, eles estão usando a diferença de potencial para movimentar esse ventiladorzinho aqui. É bem pequeno o efeito, tanto que vocês podem ver que ele sofreu um pouquinho para dar conta de fazer o motor girar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele existe. Da mesma maneira que também existe o efeito contrário. Quando você aplica um valor de tensão em um material desse tipo, você gera uma diferença de temperatura. Ah, por curiosidade, alguém aqui tem, sei lá, já conheceu alguém com caminhão? Ou tem alguém que tem um carro aí mais chique que tem tipo uma geladeirinha embutida? Eu já vi um Citroën com isso uma vez. E caminhão eu já vi isso também. Já viram disso, galera? Algum de vocês? Eu não. Eu já, não pessoalmente, mas eu já ouvi falar. Pois é, tem umas geladeirinhas compactas que o pessoal faz, que a geladeira nada mais é do que uma placa de Peltier. A placa de Peltier utiliza o mesmo princípio. Como que ela funciona? Quando você aplica tensão, ela gera uma diferença. Placa de Peltier. Ó, vamos ver, placa de Peltier. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, já sei onde que eu vou pegar um vídeo interessante. Electroboom. Esse cara aqui do Electroboom ele é um meio doido lá do Canadá. Até vale a pena fazer referência aqui ao Electroboom, que o cara faz umas coisas que ele se bota em perigo de maneira controlada, ele sabe o que ele está fazendo, mas é engraçado pra caramba, leva um choque meio doido de vez em quando. E ele fez tipo uma geladeira aqui, ó, efeito termoelétrico. Esse daqui, ó. Eu vou colocar lá no canal referência para ele. Olha só, esse cara aqui, ele tem essa plaquinha branca, não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa plaquinha branca que está na mão dele é uma placa de Peltier, tá? Olha só, deixa eu só pegar um lugar aqui, ó. Olha lá. E... Cadê? Bom, ele pegou e ele mostrou, só que ele mostrou na mão dele. Agora ele vai ligar o equipamento. Ó, temperatura 32 graus. 32 graus dos dois lados, tá vendo? Ó, ligou, ó a temperatura baixando aqui. E o outro, ó lá, 100 graus. Você viu que interessante? O mesmo princípio do termopar que a gente está vendo aqui, ele pode ser usado ao contrário. Do mesmo jeito que você pode aquecer um certo ponto e gerar uma diferença de potencial, você pode pegar e pode aplicar uma diferença de potencial e gerar essa diferença de temperatura. Isso daí acontece nessa placa chamada placa de Peltier. E aquele lado que gela, por exemplo, você pode usar em um sistema de um refrigerador e tudo mais.
ou, salvo engano, eu vi, acho que na Fórmula 1, um tempo atrás, estava usando isso para recarregar a energia do que o carro hoje em dia na Fórmula 1 tem parte elétrica, enfim, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que esse efeito termoelétrico existe, está sendo usado no meio industrial, e um dos jeitos de se utilizar é através do termopar, tá? Então, repetindo para que vocês entendam bem o que é, um termopar nada mais é do que dois materiais diferentes soldados numa ponta. Basicamente, qualquer material, qualquer metal, basicamente, pode ser soldado. Mas existem alguns mais conhecidos, tá? Quais são esses alguns mais conhecidos? Deixa eu pegar aqui, descer um pouquinho, porque tem umas explicações aqui que a gente não precisa ver. Aqui é a tabela dos tipos de termopar que existe no comércio e a relação entre eles que tem de temperatura e de milivolts de tensão que ele vai apresentar. Então, essa aqui é a curva. Por exemplo, termopar tipo K, olha só, faz essa linha aqui. Termopar tipo E, termopar tipo J, cada um deles tem a sua aplicação. Acima da temperatura que ele mede, ele já não dá conta, ou ele acaba estragando, enfim, não dá para continuar a medição. Então, você tem que escolher o termopar mais ou menos por essa tabela, por esse gráfico aqui, para tentar atender a sua aplicação. E aí vai depender do que vocês vão fazer, tá? E aí tem um detalhe. Qual que é a diferença de um termopar para o outro? A diferença é a liga de material que tem. Por exemplo, quem aí já trabalhou com termopar, qual é o termopar que vocês conhecem? Eu sei que tem alguém, acho que foi o Jarlison, que já trabalhou com termopar. Não, ninguém? Vocês estão quietos hoje, segunda-feira? Tá todo mundo com sono, dormindo? Não, com esse termopar nunca vi, nem vi. Ninguém nunca viu, então. Tá, então vou falar assim do termopar tipo mais conhecido, que é o tipo J e o tipo K. São os dois que tem muito no comércio. Vou pegar o tipo J aqui, ó. O que é o termopar tipo J? Nada mais é do que dois fios, como eu falei, e aí tem a identificação de cor, vermelho e branco e vermelho, tá? São o lado positivo e o lado negativo. Aí a cor do cabo é preta, mas isso aqui nem sempre se segue certinho aqui, porque a gente aqui no Brasil não tem uma norma própria, né? Enfim. Aí, olha só, de um lado e do outro, você vai ter material diferente. Então, por exemplo, do lado positivo, ou seja, no fio de um lado, você vai ter o ferro, 99,5%. E do outro lado, negativo, é o constantan, que é uma liga de cobre e níquel, tá? E aí ele pega e faz essa liga e usa como material do outro lado. Cada par de material diferente é mais adequado a certa aplicação. Exemplo, esse cara aqui, ele é melhor utilizado de 0 graus a 760 graus, o que atende boa parte das aplicações que a gente conhece no dia a dia. O valor de tensão que ele produz de menos 8,095 milivolts até 43,559 milivolts. Aí ele fala aqui que algumas aplicações, mas isso aqui é bem, como eu posso falar, não dá para dizer que é só essas aplicações, né? Até aqui no final é melhor definido, né? Indústrias em geral. Então, o termopar tipo J é desse tipo aqui. E acabou. Se você for por outro tipo de material, por exemplo, termopar tipo K, já não bate, porque a faixa de temperatura dele não é a mesma faixa de temperatura do termopar tipo J. Então, você não consegue trocar um pelo outro. Porque o material que tem no termopar tipo K é diferente. Olha só, a liga é cromel, por exemplo, que é níquel e cromo, e alumel, que é níquel, não lembro se aqui é manganês, silício e alumínio. Então, a gente tem uma liga aqui e outra liga aqui completamente diferente do tipo J. Aí que está a diferença de um termopar por outro. A questão das ligas dos materiais é que são diferentes. E vocês podem me perguntar assim, tem termopares diferentes disso? Não, tá? Os termopares seguem uma norma. Olha só. E a norma fala quais são as ligas de material, as faixas de medição e os nomes deles. Acabou. Não tem muito como ficar discutindo sobre qual que é a característica ou não. Então, basicamente é isso. E aí também tem um outro detalhe. A gente não consegue pegar e fazer que nem aquele outro equipamento que a gente consegue medir a resistência. Não. Existe um valor de tensão e este valor de tensão ele é aferido
e ele é proporcional ao tipo do termopar. Então, olha só. Se eu pegar aqui, estava vendo aqui o cara, né? Termopar tipo tabela. Lembram que tinha o termopar, que ele tinha a tabela lá de comportamento e tudo mais? Que a gente tinha falado, termopar não, termistor, né? T100, essas coisas. Deixa eu ver se eu vou achar. Opa! Deixa eu compartilhar. Apertei para fechar sem querer, já abro aqui. Deixa só a imagem pequena. Eu acho aqui a tabela. Cadê? Bom, não achei aqui a tabela agora certinho que eu queria. Então, não vou deixar assim por enquanto. Vou compartilhar aqui. Tem uma tabela que eu tinha. Eu vou pegar e depois eu passo para vocês certinho a tabela com os valores. Mas basicamente é correlação, tá? Que tem entre um valor de temperatura e tensão, conforme o. Até tem uma tabela aqui, mas não é que eu mexi antes. Eu vou pegar uma certinho depois para mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá, deixa eu voltar para a aula aqui para o PDF. Então, o que vocês precisam saber? Que existem vários tipos de termopar tipo T, tipo J, tipo K, enfim, cada um deles tem uma característica, existem outros, por exemplo, termopar tipo S, termopar tipo R, só que são mais difíceis de encontrar, então a gente não vai conseguir encontrar facilmente. Existem ainda outros termopares mais complexos ainda, aqui especiais, por exemplo, ó, esse daqui que é termopar tungstênio e rênio. Esses termopares podem ser usados continuamente até 2.300 graus, então assim, é para valores extremos de temperatura. Com certeza devem ter as desvantagens dele, além do questão do preço e tudo mais. Mas são para aplicações diferentes, né? Vocês precisam saber o tipo de termopar e escolher conforme o valor que você vai medir de temperatura, qual que é o adequado que vocês têm que pegar e têm que escolher, né? Mas sendo que os mais comuns utilizados no meio industrial são o tipo J e o tipo K. Normalmente o tipo J e o tipo K são os que eu mais encontro no meu dia a dia. O tipo T, por exemplo, eu não lembro a última vez que eu vi, tá? E eles atendem a maior faixa de temperatura no dia a dia que a gente conhece, que a gente trabalha por aí. Aí agora uma outra coisa que vocês têm que saber também, eu já falei, eu vou repetir, o fio que vocês vão utilizar para a extensão do termopar tem que ser do mesmo tipo do material do termopar, basicamente. Então você compra o tipo de extensão igual. E esse valor de tensão aqui importa para a gente? Para a gente não, tá? Então, para a gente não faz muita diferença esse valor aqui, porque a gente não vai fazer instrumentação. O outro a gente também não faria instrumentação, no caso do PT100, a gente iria basicamente usar, né? Mas aqui, mais ainda, a gente não tem nem como calcular nada, é tabelado, tá? Então, como é tabelado, basicamente tem que saber isso daqui e, para fazer a instrumentação da parte eletrônica, transformar isso aqui em um valor que a gente usa, 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. Tendo falado tudo isso,
Isso daqui vocês têm que saber apenas para informar para o equipamento que vocês vão estar utilizando. Exemplos, digamos que você venha usar um controlador de temperatura. Vamos pegar aqui, controlador de temperatura. Esse cara aqui, ó, por exemplo, um controladorzinho de temperatura, eu peguei o primeiro que eu vi. Normalmente, esses controladores de temperatura permitem você utilizar quase que qualquer sensor desses PT100s e dos termopares. Está até falando aqui, ó, termopar também. Deixa eu ver se tem alguma descrição técnica dele aqui para falar qual que é a faixa de sensores que ele deixa usar. Saiba mais, vamos ver se tem alguma informação aqui. Oi? Tem uns da Inova que eu uso bastante, mas ele já vem configurado, tipo barra J, INV 20, alguma coisa. Mas dá para configurar, né? Não sei o seu, né? Mas esse aqui dá para configurar. Nossa, lento esse site, hein? Os que eu uso lá já vem, tipo assim, já coloca barra J, ele já vem definido o que ele é já. Entendi. Não, esse daqui bastante, geralmente ele é parametrizável. Deixa eu pegar... Vou pegar um controlador de temperatura Coel, por exemplo. Vocês, como técnicos na área futuramente, que eu imagino que vocês vão estar querendo atuar, vocês têm que saber qual que é o termopar que vocês estão utilizando para informar corretamente. Porque, por exemplo, se você escolheu errado, deixa eu até mostrar aqui, ó. Se você pegar e informar para um valor de 10 mil, um deles estiver te dando 10 milivolts, o outro dando 10 milivolts é completamente diferente a faixa de temperatura e a faixa de medição. Então, não tem como, gente. Tem que saber qual que é o tipo de termopar. A identificação eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha só. Esse cara aqui, por exemplo, é da Coel, uma marca bem conhecida aí no mercado. Olha só quais são os termopares que ele aceita. J, K, S, R e T. Que são justamente esses aqui, ó. J, K, aí tem o T, eu acho que ele não tem o E lá, ó. Não tem o E, tá vendo? Esse E, por exemplo, ele nem aparece. Então, tem o K, tem o J, tem o T, e ele tem o S e o R também, esses dois aqui, ó, que são um pouquinho diferentes, são para aplicações especiais. Mas olha só, então a gente percebe que esse cara aceita qualquer um desses. Além disso, também ele aceita o PT100, tá? Então, interessante que vocês saibam qual termopar ele está utilizando para informar aqui. E aí tem um manual que mostra como que a gente faz esse tipo de parametrização. Agora, uma outra tabela que eu ia mostrar para vocês é esta daqui, ó. Tabela tipos termopar. Na aula lá não tem, certo? Não? Talvez esse aqui tenha um negócio que eu quero. Vou mostrar aqui. Então, esta tabelinha aqui que eu queria mostrar para vocês. Eita, mas tá pequena, hein? Tem maior não? Deixa eu ver. Esse daqui. Acho que esse aqui vai estar maior. Ó, essa aqui tá boa. Então, aqui a gente tem a especificação de cores que são utilizadas no mundo inteiro, basicamente, para termopar. Só tem um problema. Na verdade, eu falei mundo, mas tem uma característica aí que eu tenho que falar que não tem muito essa de usar no mundo inteiro. Porque a gente tem os Estados Unidos, que usam uma simbologia, a IEC, que usa outra, a Inglaterra, que usa outra, a Alemanha, que usa outra, e o Japão, que usa outra. Então, a gente tem um monte, tem uma salada mista aí de tipo de termopares diferentes. Mas o mais comum que eu encontro normalmente são esses termopares aqui, ó, com o código ANSI dos Estados Unidos e do Canadá. Então, por exemplo, qual vai ser a característica de um termopar tipo J? Geralmente ele vai ter um envelope preto, que é a parte de fora preta, o cabo branco vai ser o positivo e o laranja vai ser o negativo. Aí você vai ter um cabo amarelinho aqui, vai ser o termopar tipo K, geralmente, com o positivo como amarelo e o negativo como laranja. Deixa eu copiar essa imagem e passar para vocês. Se vocês forem perceber, existe essa salada mista aqui, mas dificilmente repete as coisas. Por exemplo, esse cabo amarelo aqui, ó, ele não tem nenhum igual aqui nessa tabela. Vocês podem perceber que um amarelo com um cabinho amarelo e laranjado não tem em nenhum lugar aqui. Não tem repetido, entendeu?
Esse cara aqui, por exemplo, branco e laranja, com a invólucro preto, até que tem ali no outro, né? Mas é na norma japonesa, muito difícil da gente receber equipamento do Japão aqui, né? Então, pelo bom senso, é mais fácil que seja esse daqui. Resumão, aqui tem uma tabela que mostra qual que é a combinação do fio positivo, do fio negativo, qual é o tipo do termopar e qual é a coloração que ele tem que ter, tá? Isso aqui se for tabelado. Agora, se fugir dessa regra, aí fica um pouco complicado, né? Se não tiver nessa tabela aqui o tipo de termopar que você tem, fica um pouco difícil. Quem trabalha na indústria aí que encontrar algum desses materiais, tenta identificar por um exercício prático próprio aí para a questão de aprendizado. Leva essa tabela aí e tenta identificar lá no ambiente de trabalho. Eu já passo ela para vocês no WhatsApp, tá? Passo ela para vocês lá. Mas tem indústria dela aqui no Brasil, não tem? Oi? Aqui a gente no Brasil usa qual delas? O Brasil é uma salada mista, né? O que o pessoal manda para a gente aceita. Então, assim, por que eu falo isso? Nosso padrão, qual que é o nosso padrão? A gente segue a norma IEC para quase tudo que a gente faz, tá? Desenho elétrico, um monte de coisa nossa é IEC. Só que, por exemplo, esses negócios termopar, é muito comum da gente receber cabo com o padrão americano. E isso é porque a gente não tem uma padronização própria, né? A gente acaba meio que seguindo o que os outros fazem. Então, assim, é muito comum receber esse aqui. Tá, pode ter o da norma IEC desse jeito aqui também, pode, mas no dia a dia, lá no Senai mesmo, vou dar um exemplo do Senai, que é onde eu dou aula, né? Só esse aqui. A gente só encontrou tipo IEC lá. Eu nunca encontrei nenhum desses aqui, ó, lá na nossa sala de aula. Não, mentira. Uma vez eu encontrei um desse aqui, ó. Tá? Mas, fora isso, normalmente eu tenho visto esse padrão americano, tá? Só te respondendo. Bom, então, continuando. Vocês já entenderam a ideia, né? Um termopar, junta de dois materiais. Essa junta de dois materiais tem um padrão, conforme a letrinha. É tabelado. Vocês têm que escolher, conforme a tabela, o tipo de sensor que se adequa à sua aplicação. E fazer a instalação e a informação lá no equipamento que vai ter a recepção desse sinal. O Jardson falou que o dele vem programado, beleza, pode ser que tenha um que venha programado, mas normalmente esses controladores que a gente utiliza na indústria são programáveis, para que você, quando forneça o tipo de termopar que ele internamente pegue uma tabela própria dele e faça a conversão entre o valor de tensão que ele recebe na escala dos milivolts e transformar isso para um valor de temperatura. Tá? Então, isso é coisa já interna ao equipamento que ele tem essa tabela, ele faz uma conversão lá. Beleza? Alguma dúvida sobre essa parte? Tá tranquilo? Até agora tá ok. Tá. Bom, eu vou passar para vocês o desenho aquela tabela do termopar. Essa parte da apostila que vocês têm, tá? Então não preciso passar de novo. E eu vou começar a explicar agorinha também, porque já está acabando essa parte do vídeo. Aí a próxima que eu começar, eu espero uns 2 minutinhos e já começa a aula de novo, tá? Eu vou explicar sobre a questão das instalações possíveis para o termopar, para vocês entenderem como que a gente pode instalar ele, tá? Então vamos lá, eu vou passar lá para vocês, vou encerrar essa parte aqui agora e já inicio uma nova.